Olá, galera, tudo bem? Eu decidi gravar essa videoaula, porque eu tava com muita saudade de vocês e eu tentei aqui pensar que a gente estaria tendo uma aula de verdade. Então eu decidi gravar essa aula, não só por isso, também para matar a saudade de vocês e vocês matarem minha saudade. Também pensar em aprofundar alguns temas sobre a Idade Média. Então, a nossa aula vai pensar um pouquinho, entender o que eu já tinha falado para vocês, que era uma principal característica da Idade Média, que é o feudalismo. Eu decidi gravar essa videoaula de novo, porque é um tema que provavelmente a gente não vai ver nesses aplicativos aí do governo e tal. E é um tema interessante para a gente entender algumas coisas, alguns acontecimentos históricos que virão daqui para frente nos nossos estudos de história, beleza? Então, eu vou começar falando para vocês, relembrando vocês do que a gente já tinha visto, que é essa divisão da Idade Média, que ela é dividida em alta e baixa Idade Média, né? Que a gente já tinha conversado. Então, só para a gente relembrar aí a nossa linha do tempo, a história é dividida em 4 grandes períodos, né? Que a gente já tinha visto, que é pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média, então, vai se caracterizar por estar no meio da Idade Antiga e da Idade Moderna. Então, a gente viu que ela foi colocada como uma Idade das Trevas, um período ruim, mas na verdade ela não foi. Existiram várias coisas importantes na Idade Média e que tem muito a ver, principalmente com o que a gente está vivendo agora, tá? Então, a gente não pode descartar muita coisa que a gente aprendeu aí e a gente vai aprender durante a Idade Média. Ela, por ser um período gigantesco aí de mais ou menos 1000 anos, né? Então ela começa em 476 e acaba em 1453. É, ela vai ter então duas divisões, né? Então ela vai ter uma parte que é chamada de Alta Idade Média e uma parte chamada de Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, o acontecimento que mais nos interessa aí entre esses que estão colocados é justamente o surgimento do feudalismo. E na Baixa Idade Média, tudo isso aí que está colocado vai ser importante para a gente vai ver nessa aula, que são as cruzadas, o renascimento, a formação das monarquias nacionais, a crise desse feudalismo, que já nasce e morre na própria Idade Média, e sobre a peste negra, que vocês tinham visto um pouquinho nas atividades anteriores. Então, por isso que é muito importante a gente entender um pouquinho dessa divisão para entender como é que aconteceu, como é que se passou a Idade Média, tá? Então, o principal foco da nossa aula vai ser estudar o que é esse feudalismo, que está concentrado nas duas partes da Idade Média, então, tanto na Alta Idade Média quanto na Baixa Idade Média. Mas o que raios é esse feudalismo, meu Deus do céu? O feudalismo, então, ele é um sistema, uma organização social, política e econômica que vai existir na época da Idade Média. A gente, por exemplo, na nossa sociedade hoje é governada pelo capitalismo. A nossa ordem social, política, econômica é o capitalismo. Então, tudo que a forma com que a gente se comporta, a forma da nossa política e da nossa economia é controlada pelo capitalismo. Na Idade Média, o sistema vai ser o feudalismo. Por que ele vai chamar feudalismo, então? Justamente porque ele vai estar em torno do que a gente chamava de feudo. Então, o feudo, ele é uma porção de terra e tudo que vai acontecer naquela sociedade vai acontecer no feudo. Então, todo mundo morava no feudo, trabalhava no feudo, todas as coisas que aconteciam dentro do bendito feudo. Tá? Então, os feudos eram variados, tá? Na Europa inteira, cada feudo tinha seu formato. Mas aí eu trago para vocês um exemplinho de feudo é, que vão ter algumas partes principais. Então, o feudo, ele vai poder ter várias divisões, mas o principal dele justamente é o que eu marquei aí para vocês. É o castelo, onde vão viver os nobres e os reis, enfim, toda a parte mais alta da sociedade feudal. O manso senhorial, ele vai ser a terra propriamente onde vai ter a produção do rei, né? Então tudo que é produzido que vai direto para o castelo, para essa nobreza, é do manso senhorial, desse senhor feudal. A gente também tem o manso servil, que é essa terra onde o servo vai poder plantar
e colher. Às vezes ele vai poder morar também, mas nesse exemplo de feudo, se vocês perceberem, a casa do servo é em outro lugar do feudo, tá? Mas muitas vezes o servo vai morar também nesse manso servil e vai produzir nele. E o manso comunal, ou terras comunais também, como pode ser chamado, que são áreas comuns tanto para nobres quanto para camponeses e etc. Então, essa é a organização do feudo e as principais partes que compõem esse feudo, tá? Então, tudo vai acontecer nesses principais pedacinhos aí dentro do feudo. Como eu disse, existem várias configurações, várias formas de organização de feudos na Europa inteira. Além do feudo ser organizado dessa forma, a gente tem essa organização social. Então, assim como a nossa sociedade, o feudalismo existiam também o que a gente chama de classes sociais, divisões sociais. Lá eles vão chamar de estamentos, não necessariamente de classe. Isso é um termo mais recente. Eles vão chamar de estamentos. É daí que surge, por exemplo, a palavra status, que é o que estamento você pertence, que status você pertence. Então, essa ideia nasce justamente na Idade Média, durante o feudalismo, e os principais status, os principais estamentos na Idade Média, vão ser justamente lá em cima a gente vai ter o rei, né? Que ele vai surgir depois, na verdade. Durante um bom período da Idade Média, o segundo lugar, que na verdade é o primeiro, seria a igreja, então os clérigos. Então todo esse grupo que pertence à igreja, ele vai ter uma importância gigantesca. Lembrando que a religião católica era a mais dominante naquela época. Abaixo desses clérigos, né, dos cleros, desses membros da igreja, a gente vai ter a nobreza. Então, os príncipes, os próprios reis, que não tinham tanto poder, né, quem tinha mesmo era o senhor feudal. Um rei podia ser um senhor feudal, mas não necessariamente o senhor feudal podia ser um rei. Então, os reis, príncipes, nobres, duques, viscondes, todas essas classes de nobreza existiam aí, os cavaleiros, né, principalmente, e por último, lá embaixo, estavam os servos, tá? Então, é bom lembrar que essa sociedade, ela não previa mudança, então um camponês nunca poderia ser nobre, e um nobre não ia se tornar um camponês, né? Então, se você nascesse nobre, parabéns, porque você era super privilegiado, né? E você ia continuar nobre, ter ser sustentado aí pelos camponeses. O nobre ele poderia se tornar um clérigo, né? Ele podia estudar, ir para o monastério, né? Onde ficavam os monges, os padres, etc. Ele podia se formar e se tornar um membro da igreja. Mas fora isso, não existia possibilidade de mudar. Se nasceu pobre camponês, vai morrer pobre camponês, tá? Não é muito diferente de hoje, mas hoje na nossa sociedade ainda pode mudar um pouquinho. Essa sociedade vai ser baseada a sua economia, então, na produção do feudo. Então, tudo que o feudo produz é a principal fonte de renda dessas populações, tanto do senhor feudal, dessa nobreza, da igreja, quanto dos camponeses, tá? Então, se vocês virem aí na nossa luzinha, não física, né? Então, eu trouxe a luzinha digital para vocês. O senhor feudal, ele vai ser dono dessa propriedade e a maioria das coisas que é produzida dentro do feudo vai para ele. O servo tá lá por quê? Porque ele não tem onde ficar. Ele tem que ficar nessa terra, e aí, em troca de ficar nessa terra, ou seja, em troca de morar lá e receber essa proteção dos cavaleiros, desses nobres, né? Ele vai trabalhar. E aí, ele vai trabalhar, e além de trabalhar, ele vai pagar impostos. Também não é muito diferente do que a gente vive hoje. Então, vejam como a gente tem muita coisa em comum com a Idade Média. Então, a gente vai pagar impostos, né? Assim como os servos pagavam na época do feudalismo. Um dos principais impostos eram esses quatro aí: a corveia, a talha, a captação e a banalidade. A corveia vai determinar que tudo que é produzido lá na terra do senhor, que é o manso senhorial, 2 a 3 vezes por semana, o servo vai trabalhar lá sem ganhar nada por isso. Ou seja, ele vai colher tudo que está lá produzido na terra do Senhor e vai entregar direto para o Senhor e não vai ver absolutamente nada, tá? Vai trabalhar porque tem que trabalhar e ponto. Como ele vai se sustentar? Ele vai trabalhar na terra dele, no manso servil.
Então, o manso servil, ele é que vai ser responsável por produzir aquilo que o servo precisa. Mas o imposto talha vai estabelecer que 30 ou 40% do que o servo produzir lá no seu manso, no manso servil, na sua terra, vai para o senhor feudal. Ou seja, tudo que ele produzir também, uma parte vai para esse senhor feudal. Ou seja, vai ter que ficar só com um pouco do que é produzido. A captação é o imposto que o servo paga por existir. Então, você mora ali no feudo, você existe ali no feudo, você vai ter que pagar imposto. Parabéns. E banalidades são tudo que você for usar, ferramenta, instalações, ou seja, moinhos, tudo que tiver lá no feudo, que for do senhor e você tiver que usar para entregar os seus impostos, para entregar os produtos dali da terra, você vai ter que pagar imposto também. Ah, mas não é para o senhor feudal e o negócio não é dele? Sim, azar seu, você vai ter que pagar para usar essas ferramentas. Então, os impostos eram super pesados e esses servos sofriam muito com isso, e isso vai acarretar algumas consequências que a gente vai ver depois, tá? É, mas, como a gente viu, a Idade Média ela vai ser dividida em Alta e Baixa Idade Média, e quando a gente vai se aproximando dessa Baixa Idade Média, o servo começa a pensar, né? Ufa, ele fala assim, mano, não, calma, não dá pra você explorar dessa maneira. Eu trabalho assim para conseguir, eu trabalho para conseguir trabalhar, né? Ou seja, tudo que eu produzo eu consigo comer minimamente, sustentar minha família minimamente para continuar trabalhando. Isso não é vida, né? Então ele começa a pensar e achar alternativas para poder sobreviver durante a Idade Média. Então, na Baixa Idade Média, a gente já vai ter algumas inovações tecnológicas. Então, você já aprendeu em tecnologia, que tecnologia não é só celular, computador e internet. Cada período vai ter o seu avanço tecnológico. E na Idade Média, o maior avanço dessa galera foi poder aumentar a forma de produção. Estou falando, se eu produzir mais, eu consigo pagar meus impostos de boa e ainda ficar suave, ficar tranquilo para conseguir sobreviver e sustentar a minha família. Então, o que, que os servos vão pensar e vão conseguir desenvolver durante esse período? Algumas inovações. Por exemplo, como substituir né, aquelas ferramentas antigas de produção por uns instrumentos chamados charrua e grelha de ferro. Então vejam aí, ó, o servo, ele antes conseguia pegar só uma parte, ele demorava uma semana inteira só para conseguir arrumar a terra num determinado para poder plantar. E com a charrua e essa grelha de ferro, ele consegue ampliar essa área. Então, o que ele levava uma semana, ele leva um dia. Então, ele consegue fazer isso muito mais rápido e melhorar o tempo dele. Então, nesse tempo, ele consegue fazer outras coisas, né? Além disso, ele vai pensar, poxa, eu não preciso fazer isso sozinho, né? Trabalhão, caramba. Eu posso usar os animais. Eles vão colocar muito mais força e vão acelerar esse processo também. Então, essa utilização do sistema de atrelagem. Então, eles começam a amarrar os animais, a atrelar esses animais aos instrumentos deles. Isso ajuda a melhorar e a dar mais velocidade para esse trabalho aí do servo. Falar, e com isso ele consegue produzir cada vez mais dentro desse field, tá? Outra inovação muito importante que vai surgir é essa rotação trienal, que é essa rotação trienal também que os servos pensaram, ainda bem. Então, antes dessa rotação trienal, as plantações, elas aconteciam lá no manso servil, no manso senhorial, e eles plantavam cada ano um negócio, tá? Então, no primeiro ano eles plantavam trigo, por exemplo, no segundo ano, na terra inteira, eles plantavam cereal, no terceiro ano eles não conseguiam plantar mais nada. Então, eles ficavam um ano sem produzir absolutamente nada, passando fome e com os impostos acumulando. O que, que eles vão pensar, então? Vão pensar em justamente melhorar essa produção. Então, eles vão pensar em dividir a terra. Fala, peraí, então eu vou conseguir produzir sempre se eu dividir essa terra. E é isso que eles fazem. Então, vocês vejam aí, nesses 3 anos em que ele só conseguia produzir 2 e ele não conseguia produzir nada, agora ele vai conseguir produzir diretamente nesses 3 anos. Por quê? Ele vai dividir a terra e num pedaço da terra ele vai cultivar primeiro trigo, que é o que consome mais energia. No segundo ano, ele vai, na segunda parte da terra, ele vai
cultivar cereal, que é o que consome menos energia, menos nutrientes da terra, e no terceiro ele vai deixar descansar, beleza? E aí, no segundo ano, então, ele vai trocar essa terra. Então, vejam que na parte A, ele agora vai produzir, ele vai deixar descansar, porque o trigo que tinha no ano passado, ele consumiu boa parte dos nutrientes da terra, então ele vai deixar descansar. Na parte B, que tinha sido só consumido um pouquinho com cereal, ele vai agora plantar o trigo. E na parte C, ele que estava descansando suave de boa, ele vai plantar o cereal. No terceiro ano, ele vai trocar, ou seja, rotacionar. Aí a parte A, que estava descansando, suave, vai receber o cereal. A parte B vai descansar, que consumiu toda com a produção de trigo no ano anterior. E a parte C, então, vai receber o cultivo de trigo, já que já tinha recebido o cultivo de cereal. Então, ele vai fazendo essa rotação e vai conseguir produzir o ano inteiro. E isso, gente, é a maior inovação tecnológica que vai existir dentro da Idade Média do período feudal. Porque aí o cérebro vai conseguir produzir muito mais do que ele produzia antes. E não vai morrer de fome. Isso vai dar um salto gigantesco nessa relação econômica que existia durante a Idade Média. E aí, na Baixa Idade Média, a gente vai ter o crescimento das cidades. Por quê? Porque o servo, quando ele desenvolve todas essas técnicas, ele vai conseguir produzir muito mais do que ele produzia antes. Então, ele vai conseguir pagar seus impostos, né, para o senhor feudal, vai conseguir sustentar sua família, alimentar toda a sua família, e ainda vai sobrar. Tipo, o cara nunca imaginou isso. Falou, poxa, sobrou. O que eu vou fazer com isso que sobrou? Com esse resto de plantação que sobrou? Ele vai ter a brilhante ideia de ir para cidades que ficavam em torno dos feudos e vender ou trocar essa mercadoria, né? Na época, na verdade, era mais essa a relação comercial era de troca. Então, os servos vão lá para as feiras, então vai surgir, por exemplo, as feiras e vão trocar essas suas mercadorias. Então, todos os servos vão fazer isso, vão sair dos seus feudos, vão para essas cidades, né, que eram chamadas depois de burgos, e vão vender, vão trocar suas mercadorias, tá? Então, eles podem pegar o que eles produziram lá, o cereal ou o trigo, por exemplo, que tinha na imagem, e trocar por batata, por tomate, por roupa, por outros objetos. Então, isso vai começar a aumentar e melhorar esse estilo de vida destes servos. E também, obviamente, dos senhores feudais e nobres, que vão cada vez mais chamar atenção para este comércio. Então, por isso a gente tem esse crescimento das cidades e a expansão destes comércios. Então, não satisfeitos depois em ter o comércio ali em torno do feudo, esses comerciantes que vão surgir, eles vão querer levar suas mercadorias que eles pegaram destes servos, né, que trocaram com estes servos, e levar para outras regiões da Europa, para outros feudos. E aí a gente começa a ter o surgimento de rotas comerciais, né, de rotas de comércio, de ambulantes, por exemplo, mercadores, que vão de cidade em cidade, de feudo em feudo, levando essas mercadorias que ele troca e compra aí ao longo do seu caminho. Essa expansão comercial vai contribuir para um outro acontecimento importante que foram as cruzadas. Então, as cruzadas, na verdade, ela é uma guerra travada entre cristãos, então os católicos, e os islâmicos, né, os povos árabes com a religião islâmica, que a gente vai entender depois mais para frente o que é esse islamismo. Mas essas duas religiões vão travar um conflito não só religioso, mas também por interesses comerciais. Ou seja, quando essas rotas de comércio começam a crescer, nessas rotas que vocês estão vendo aí, esses exércitos católicos, principalmente, vão querer ocupar essas rotas. E muitas dessas rotas, elas pertenciam a esses povos islâmicos, né, vindos da parte da Ásia, ali, da
parte da Península Arábica, ou seja, povos árabes, e por isso que eles vão travar essa guerra. Então, as cruzadas, elas vão ser conflitos não só religiosos, mas também com interesses econômicos, de conquistar cada vez mais rotas comerciais, alcançar aí os mares e oceanos e ampliar essas redes de comércio que vão existir nessa época, beleza? Então, as cruzadas vão ser um acontecimento importante para expandir esse comércio que nasceu lá no pequeno feudo, na Alta Idade Média, e foi se expandindo durante a Baixa Idade Média por causa dessas inovações tecnológicas, tá? Além disso, os reis percebendo, né, os nobres percebendo essa evolução, esse crescimento do comércio, acúmulo dessas mercadorias e depois de riqueza, eles vão cada vez mais se tornando mais fortes, vão se fortalecendo. Então, o senhor feudal que existia lá na Alta Idade Média vai começando a perder seu poder e os reis dessa nobreza vão acabar se fortalecendo. Aí vão surgir justamente o que a gente chama de formação dos estados nacionais europeus. Ou seja, essas monarquias, esses reinos que a gente ouve tanto falar, que tem força até hoje, como é o caso de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que são países que a gente conhece essa importância dos seus reis, das suas monarquias em algum tempo na história, eles vão começar a surgir justamente nesse período. Então a gente vai ter esse fortalecimento desse estado, né, desse rei, que vai o quê? Tentar agregar estes feudos. Então, durante as cruzadas, é, esses senhores feudais foram perdendo poder, né? Por quê? Porque muita gente morreu, as cruzadas duraram aí 200 anos, mais ou menos, e muita gente morreu, tanto camponeses quanto nobres, né? Membros da nobreza. E aí esses reis foram anexando esses pequenos feudos que já estavam perdendo seu poder, que já decaíram, foram ocupados durante as cruzadas, foram anexando e ganhando mais poder. Mas para que servia essa formação desses estados nacionais, né? Quais os interesses? Então, para o rei era ótimo, né? Porque ele ia ganhando cada vez mais poder, mais território, mais influência e etc. Para os nobres, como eles já estavam ali, fala, vixe, o senhor feudal saiu, né? Então eu tenho que garantir o meu, eu vou ser fiel a esse rei aí que tá ficando cada vez mais poderoso. Então a nobreza ela vai apoiar essa centralização, essa formação dos reis, né? Dos reinos, para poder continuar com seus privilégios, para continuar sendo ali dominante, para ter dinheiro, né? Para ter produtos, etc. E vai surgir uma classe desses comerciantes, dessas pessoas que vivem na cidade, chamada de burgueses. Então, essa classe da burguesia, que são esses comerciantes, né, que estão se fortalecendo, eles vão apoiar esses reis, porque esses reis vão fazer com que agora exista, por exemplo, um sistema monetário, ou seja, moedas. Não vai poder ter só troca. Eles vão poder estabelecer preços para essas mercadorias. Além disso, eles vão poder estabelecer medidas e pesos oficiais. Antes não tinha, cada um dava o que achava correto ou o que achava que valia aquilo. E às vezes alguém saía prejudicado ou às vezes a pessoa saía com mais do que ela merecia. Então, para os comerciantes era interessante unificar, estabelecer medidas, preços e valores específicos para aquilo que eles estavam vendendo. Isso ajudou muito esses comerciantes. Então, esse fortalecimento do rei vai ajudar várias camadas sociais aí da Idade Média, principalmente, é óbvio, os reis. Nessa época também, como vocês pesquisaram, vai surgir a peste negra, que é uma pandemia causada por um vírus também, que vai se alojar do rato e tal, e esse rato vai espalhar essa doença por toda a Europa. Então, ela é uma pandemia porque justamente vai atingir vários lugares do continente europeu, também do continente asiático, tá? E vai matar dezenas de pessoas, tá? Milhares de pessoas, que é uma proporção gigante para aquela época, tá? E tem números absurdos. Essa peste negra, ela, como vai matar milhões de pessoas, vai prejudicar esse sistema feudal. Então, os camponeses vão ser dizimados, não vai ter quase ninguém mais para trabalhar nesse feudo, né, neste campo, na agricultura. Isso vai produzir
não só na população camponesa, mas nos nobres, uma grande fome, né? Então, além da questão da pandemia, eles vão enfrentar também a questão da fome. Além disso, eles vão passar, a Europa vai passar por um período também de estiagem, ou seja, o clima não vai ajudar para a produção agrícola. Ou seja, é uma bola de neve, igual a gente está passando aqui também, crise política, econômica, social, né? Porque tem muita gente que também está passando fome durante essa pandemia. E tudo isso vai gerar um contexto de miséria dentro da Europa. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês do Peter Bruegel, ele vai traduzir justamente o que era essa Europa feudal. Então você veja, é morte, é campo de batalha por causa das cruzadas, é feudo destruído, castelo destruído. Então tudo isso vai mostrar o resultado da peste negra e das cruzadas também, que prejudicou muito o sistema feudal durante a época do feudalismo, tá? Da Idade Média. Então, tudo isso vai contribuir para que o feudalismo cada vez vá entrando em crise e acabando durante esse período. Isso, né, além da peste negra, da fome, das cruzadas e da estiagem, a gente vai ter também, para piorar, revoltas dentro do campo e das cidades, justamente por causa dessa situação horrível, né, de tudo que foi causado pelas guerras das cruzadas, pela peste negra e com a fome. Então as pessoas estão numa situação super difícil e essa extrema pobreza, né, essas dificuldades, vão fazer com que tanto os camponeses quanto populações da cidade se revoltem. Então, nos campos, por exemplo, a gente vai observar o invasão das propriedades, a destruição de castelos, assassinatos de reis, de nobres. Na cidade também a gente vai ver uma destruição dos comércios, uma revolta generalizada para demonstrar justamente esse descontentamento com o que estava acontecendo no período, tá? Uma forma de reação a toda essa miséria que estava acontecendo. Isso fez com que os reis depois ganhassem cada vez mais forças e fortalecessem justamente esses reinos. Então a gente vai ter justamente a confirmação, justamente uma Europa moderna, que vai ser baseada agora num novo sistema político e econômico, que a gente vai ter como figura central os reis, as monarquias, tá? Então a gente vê aí o fim do feudalismo com essas revoltas todas dentro dos campos e das cidades. Então, para vocês verem, isso é um contexto que não é muito diferente do que a gente tem na nossa época e que a gente está muito ligado a essa Idade Média e algumas coisas que ocorreram nela. Espero que vocês tenham entendido aí, consigam responder os exercícios que vão estar em anexo lá no Classroom, assim como este vídeo, e que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer angústia, desespero, deixem seus comentários aqui na atividade ou entrem em contato comigo, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham um bom dia e beijos, tal, e se cuidem.